Como a questão do IPI afeta isso, foi uma exigência e uma defesa dos parlamentares que tivesse a manutenção da Zona Franca de Manaus e da área de livre comércio com os benefícios fiscais existentes hoje. E com a modificação dos modelos tributários, que isso fosse assegurado pela emenda constitucional. E foi o que ocorreu, tá? Então, nós temos lá, hoje nós já trabalhamos com a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, né? Que são as chamadas zonas suframadas, e que possuem esses benefícios em relação ao PIS e COFINS, alíquota zero, venda para a Zona Franca de Manaus, isenção de CMS, IPI, e benefícios internos também, localmente, com alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS e créditos presumidos aí em relação ao ICMS, tá? Então, nós temos uma área que nós chamamos de Amazônia Ocidental, que compreende 151 municípios, sob a coordenação do SUFRAMA, né? Que é o órgão aí responsável por gerir e administrar esses benefícios fiscais inerentes a essa região. Tudo que for, normalmente, a gente comumente fala Zona Franca de Manaus, mas engloba-se aí as chamadas áreas de livre comércio, como está aí no mapinha para vocês, né? Então, a gente, vulgarmente, de forma comum, né? A gente fala Zona Franca de Manaus, mas tenham em mente que a Zona Franca de Manaus compreende aí toda essa área da Amazônia Ocidental, tá? Inserida em Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Essa foi uma exigência, né? E que foi atendida aí e que faz todo sentido, né? É algo que já funciona de fato, né? Eu tive a oportunidade de participar de um processo de uma constituição de uma subsidiária na Zona Franca de Manaus, fazer a construção de todo o PPB, né? O processo produtivo básico, os protocolos, as fases, os controles pelo SUFRAMA, né? E é algo realmente que funciona. Você tem uma economia significativa de redução de carga tributária quando você está alocado e produzindo na Zona Franca de Manaus. Então, permanecem as regras gerais em relação ao PIS e COFINS, como nós temos hoje, né? E o ICMS, ok? Quando houver a extinção desses tributos e a substituição permanente dos demais, ou seja, substituição pelo CBS e pelo IBS, né? Nós teremos também o benefício da isenção ou alíquota zero nas operações com a Zona Franca de Manaus. Então, também já tem uma PLP pronta em relação a isso, garantindo o uso desses incentivos fiscais naquelas áreas. Então, trocando em miúdos, como diria o filósofo, sai PIS e COFINS e entra a CBS, Zona Franca de Manaus, mantém-se os mesmos critérios. Sai o ICMS entre o IBS, Zona Franca de Manaus, mantém-se os mesmos critérios. Claro que teremos aí normas disciplinadoras em relação ao tratamento das obrigações acessórias, né, os controles como nós temos hoje em relação ao ICMS, essas informações quando nós tratamos das vendas para a Zona Franca de Manaus, o controle se o produto foi internado na Zona Franca de Manaus, a certificação pelo SUFRAMA, tudo isso, de modo acessório, deverá também ser tratado em matéria infraconstitucional aí através das leis complementares, tá? Então, em resumo, Zona Franca de Manaus está
garantido pela emenda constitucional o seu posicionamento como uma área incentivada. Tudo bem nesse tópico? Aguardemos aí as regulamentações em relação às obrigações acessórias e controles em relação às operações com a Zona Franca de Manaus.